A riqueza da graça em Cristo. Nós vamos começar hoje uma série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E vamos começar, como diz, o bom sentido, pelo começo, tá bom? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos expor essa carta a partir daqui. A riqueza da graça em Cristo. Nós vamos meditar especificamente do verso 3 ao 14. E essa mensagem eu vou repartir ela em duas. É a mesma mensagem, mas eu vou trabalhar ela em dois momentos, tá bom? Para que não se delongue muito e eu também não acabe perdendo a sua atenção por causa da extensão. Gradativamente nós temos trabalhado, para melhor aí conseguir fazer se entender. O texto já foi lido, então não vou retornar a lê-lo, tá? A mensagem central desse trecho que nós vamos ver hoje é que em Cristo fomos abençoados com toda a bênção espiritual e fomos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Além disso, a obra redentora de Cristo nos oferece redenção, perdão dos pecados e um lugar como herança eterna. Esse trecho que nós vamos ver, tanto hoje nesse domingo, quanto no domingo que vem, Deus permitindo, porque tudo debaixo da permissão dele, nós vamos ver isso aí. Então tem muitas coisas, e eu não sei se você sabe, mas Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14, é a maior frase da Bíblia, sabia? É a maior frase de toda a Bíblia. O verso 3 ao 14 é uma frase só no original, é bem grande. Então tem muita coisa para a gente pensar e aprender nesses versos. Essa é a maior frase da Bíblia. E o que diz a maior frase da Bíblia? Nós vamos ver agora, Vamos ver aí do que ela fala. Grande ideia, pode passar, meu irmão? Aí, tá aí. A obra trinitária da salvação pela eleição do Pai, redenção do Filho e selo do Espírito Santo nos conduz à adoração. A obra trinitária da salvação pela eleição do Pai, redenção do Filho e selo do Espírito Santo nos conduz à adoração. Vamos trabalhar essa grande ideia no decorrer da exposição. Você já está aberto? Eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Aqui o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só esses dois versos dariam um sermão, mas eu não vou me ater tanto a eles, vou começar a partir do verso 3, tá bom? É a abertura da carta. A carta aos Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso. Então nós vimos Filipenses, agora estamos em mais uma das cartas da prisão, que é Efésios. Ele escreve essa carta para a igreja em Éfeso e uma série de igrejas ali da Ásia Menor, igrejas próximas ali, tá bom? É uma carta desafiadora em relação ao propósito. O propósito da carta não é tão claro como é um pouco mais claro em Filipenses. Filipenses ele está tratando a respeito de falso ensino e questões relacionadas a relacionamento na igreja. Aqui o apóstolo Paulo, ele na verdade vai tratar a respeito de verdades do Evangelho e de como isso impacta a vida dos crentes. Você pode repartir a carta aos Efésios em dois grandes blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar a respeito das verdades eternas do Evangelho, da salvação, da obra de Deus em Cristo. Então, 3 capítulos densos de doutrina, teologia. Ele vai falar sobre a igreja, sobre a eleição, sobre redenção, sobre salvação, enfim, tudo que envolve as implicações doutrinárias do Evangelho. E a partir do capítulo 4, ele vai falar a respeito de como essas verdades impactam a vida dos crentes, no viver diário, nas suas relações familiares e, por último, se você se lembra aí do capítulo 6, na batalha espiritual que cada crente trava. Então, a carta aos Efésios a gente pode dividir em dois blocos. Nós estamos começando ela agora, está dentro daquela parte que trata a respeito das verdades doutrinárias do Evangelho, tá bom? E aí, nós vamos ver alguma dessas verdades. Pode passar, meu irmão? Não vamos ver todas, vamos ver só duas hoje. Vejamos verdades sobre a obra da salvação. Então está aí para você, conforme você pode ver. Eu tentei colocar de uma maneira mnemônica, que você consegue gravar, Então, amor eleitor, a chamada santidade em Cristo, do verso 3 ao 6. Sangue redentor, a libertação pela graça.
versos 7 ao 8. Mistério revelador, a convergência de todas as coisas em Cristo, do verso 9 ao 10. E Espírito selador, a promessa da herança eterna, do verso 11 ao 14. Ok? Então todas essas coisas estão presentes lá. Nós vamos ver as duas primeiras, domingo que vem, Deus permitindo, vamos ver as duas últimas. Tá bom? Eu quero convidar você a me acompanhar. Fique tranquilo, depois vai aparecer para você cada uma dessas. E se depois você deseja o esboço, só nos avisa, eu envio para você sem nenhum problema, você vai poder ter, tá? Acompanhe aí. Primeiro, amor eleitor, a chamada à santidade em Cristo. Verso 3 ao 6. Acompanhe comigo a leitura, diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmos, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Esse primeiro trecho, apesar de ter um ponto final aí, faz parte dessa grande frase, né? Mas aí ficaria muito grande, colocou um ponto final, tá bom? Esse trecho que nós vamos ver aí, primeiro, né, que é esse amor eleitor, chamada a santidade em Cristo, ele começa com uma palavra, bendito. Agora, bendizer a Deus, não é Deus que nos abençoa, porque a palavra bendizer é abençoar, né? Uma pessoa bendita é uma pessoa abençoada. Então, bendito, né? Tal pessoa, bendita tal pessoa. Então você está dizendo que essa pessoa é abençoada. Mas bendito Deus. Então, quando você bendiz a Deus, você na verdade está agradecendo a Deus. Você está louvando a Deus. Então aqui é uma oração de exaltação. Todo o trecho do verso 3 até o 14 é uma oração de exaltação, em que ele está louvando a Deus por todas as coisas que ele vai falar. Ok? Então começa esse trecho assim, ele exaltando a Deus, ele adorando. Então nós vamos ver um texto que fala sobre adoração, sobre louvor. E aí nós vemos isso, que em Cristo nós fomos eleitos por Deus. O texto fala disso, ou seja, ele nos elegeu nele, nós somos eleitos. Uma doutrina que confunde muitas pessoas, levanta muitas dúvidas, mas que é bíblica, está lá. Nós somos eleitos por Deus em Cristo. Então por isso que em Cristo fomos eleitos por Deus. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. É o que o texto diz. Nós fomos eleitos, escolhidos, predestinados para uma finalidade, para sermos um povo santo. Por isso que nós temos que nos portar como um povo santo. E nós vamos pensar a respeito disso. Mas resumindo, né, todo o trecho, nós somos eleitos para sermos santos diante dele em amor. Então não é uma santidade orgulhosa, uma santidade de um santarrão, né, que quer se colocar diante de Deus como alguém que merece ser santo. Não, nós crescemos em santidade porque fomos eleitos e porque amamos a Deus. Então uma santidade em amor, tornando-nos seus filhos adotivos por meio da sua livre graça. Olha que frase maravilhosa que resume aí esse trecho todo. Em Cristo fomos eleitos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, tornando-nos seus filhos adotivos por meio de sua livre graça. Ou seja, nós não fazíamos parte da família de Deus, nós andávamos errantes e sem esperança, nós tínhamos o diabo como pai, porque é isso que a Bíblia diz. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só tem duas famílias no mundo. Sabia disso? Só tem duas famílias no mundo. Então fica atento com isso. Por isso que a gente, uma vez eu ouvi uma frase que é um tanto quanto provocativa, mas é verdade. Quando vocês jovens, né, quando vocês forem pensar, não estou dizendo, me referindo às pessoas que vieram para Cristo depois, então não estou me referindo a vocês, estou trazendo uma exortação para os jovens, tá bom? Então não precisa ficar chateado, porque a ideia é trazer esse alerta para eles, tá? Para que eles possam casar e colocar em oração, é um alvo de oração da igreja, para que eles possam casar com pessoas que conhecem o Senhor Jesus Cristo e que vão ajudá-los a crescer na graça de Deus. Esse é o nosso alvo, não é, pais? Não é isso que a gente quer? Então, quem casa com incrédulo tem o diabo como sogro. Sabia disso?
Duro ouvir isso, né? Mas é verdade, não é? Não é verdade? Se a pessoa não é filha de Deus, ela é filha de quem? Do Sozé, da esquina. Até pode ser, meu pai chamava José, mas não é nesse sentido, espiritualmente dizendo. Espiritualmente, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Para você que está nos acompanhando, é assim que a Bíblia diz. Confrontativo, mas verdadeiro. E nós éramos filhos do diabo. E por meio de Jesus Cristo, hoje nós somos filhos de Deus. Eu estou trazendo essa analogia para mostrar para você o impacto do que foi que Deus fez por nós em Cristo. É muito grandioso. É por isso que o apóstolo Paulo começa esse trecho louvando ao Senhor, porque ele reconhece a miséria espiritual que ele vivia. Senhor, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, porque eu não fazia parte da família de Deus e hoje eu faço. E eu faço não pelos meus méritos, não porque o Senhor encontrou alguma coisa em mim que chamou a sua atenção. Você viu lá uma estrelinha brilhando na minha testa, você viu que eu era uma pessoa boa. Não! Foi pela sua livre graça. Por que livre graça? Porque nada constrange o decreto de Deus. Nada submete o decreto de Deus. Nada faz com que Deus olhe para nós e nos escolha por algo em nós. A graça dele é livre. Ele escolhe conforme a vontade dele, porque ele é livre para fazer isso. Por isso que é a livre graça. É ele quem escolhe, ele quem elege, ele quem salva, ele quem transforma, ele quem chama para fazer parte da família dele. Livre graça. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, se fosse por algo em nós faríamos parte da família de Deus? Não faríamos. Mas a graça dele é muito maior do que o nosso pecado. A graça dele é muito maior do que toda a perdição que nós nos encontrarmos. Então isso traz esperança e traz alegria. Esse texto fala sobre isso. E aí, gostaria de convidar você a pensar a respeito disso. A primeira coisa que nós temos que refletir a respeito dessa verdade, que está ali nessa frase, é que nós temos que reconhecer a nossa identidade em Cristo. Nós temos uma identidade. Nós somos escolhidos para sermos santos e não mundanos. A eleição é um privilégio, uma responsabilidade. Você sabe que muitas das vezes nós não paramos para pensar no privilégio que é ser um eleito? É verdade. A gente não para pensar nisso. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Eu e você, nós temos uma identidade, não por nós, porque nós somos especiais, não é isso, mas pela graça livre de Deus. Nós temos uma identidade em Cristo. E muitas das vezes nós rebaixamos isso. Eu e você, que já temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos agora fazendo parte do povo eleito de Deus. Por que é que então nós preferimos viver como e com incrédulos, como se eles fossem um de nós? Eles são um de nós? No sentido da necessidade da graça de Deus, sim, mas no sentido da identidade, é a mesma pessoa? A sua identidade é a mesma do incrédulo que não conhece o Senhor Jesus Cristo? E você que está nos ouvindo aqui essa noite, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, não precisa vir à frente, não precisa levantar a mão. Se você quiser fazer isso sem nenhum problema, é uma decisão que você vai tomar no seu coração, sem nenhum tipo de manipulação, sem nenhum tipo de aperto, de pressão psicológica. Você tem que entender o Evangelho e você precisa tomar essa decisão. Então, meus irmãos, quando nós cremos em Cristo, a nossa identidade mudou. Todos nós somos carentes da graça de Deus, todos nós somos pecadores, mas não da mesma maneira e não temos a mesma vida. E nós precisamos reconhecer a nossa identidade. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, como eu creio que há muitos aqui, você é um eleito. Então pare de viver como se você não fosse. Nós preferimos muitas das vezes o tempo que nós investimos com conhecidos, vizinhos e familiares incrédulos, mas é um terror para a gente conviver com o povo de Deus. Só que eu e você somos salvos. Nós estamos numa posição diferente. Entende? Eu não estou dizendo que você não vai conviver com a sua família, mas por que sempre familiares, amigos, conhecidos, pessoas que não conhecem a Deus, vêm na frente do povo de Deus? Por que a gente corre tão rápido para viver como um deles e se esquece da nossa identidade em Cristo?
Então, quero deixar essa pergunta para você. Você vive como um eleito ou como uma eleita? Porque Deus te elegeu. Você vive de maneira condizente, ou você não é eleito, ou você não é eleito. Entende? Então você tem uma identidade em Cristo. Nós precisamos viver condizentes a isso. E o apóstolo Paulo, ele já começa essa carta trazendo isso à memória. Vocês fazem parte do povo seleto de Deus. Hoje nós vemos um tempo em que a palavra discriminação tomou uma conotação muito negativa. Mas o que é a palavra discriminação no sentido simples? Não no sentido racial, né? Isso é óbvio, errado. O errado da discriminação racial não é discriminação, é o racial, né? Esse que é o problema. Ou social, enfim, de vários tipos. Então acabou tomando essa conotação. Mas a palavra discriminar é separar. O sentido simples da palavra é esse, é separar. A Bíblia não diz que nós somos separados desse mundo? Então, sabe o que acontece? Você não quer ter uma visão seletiva, no sentido de entender quem é crente e quem não é. Você não quer fazer isso porque você acha que você é orgulhoso. Mas Deus já fez isso em você. Deus já te separou, ou não? Deus já te separou, Deus já te elegeu, Ele já discriminou você, no sentido de que Ele separou você do mundo. Isso já aconteceu. Não existe um mundo onde não há discriminação. Existe um mundo em que há discriminação pecaminosa, mas a discriminação em si, ela é algo que Deus faz, porque Ele separa um povo para si. Então, cai essa ficha aí na sua cabeça. Você já faz parte de um povo seleto, um povo separado, um povo escolhido, um povo que Deus a dedo foi compondo e, por sua livre graça, nos convidou e nos chamou e nos salvou, e hoje fazemos parte dele. Então o crente não pode ficar olhando para incrédulo e achar que é normal o tipo de convivência que o incrédulo tem para com a vida do crente. Nós não somos esse tipo de povo, gente. Tá bom? Nós não somos. Você pode até querer ser, mas nós não somos. A Bíblia diz que nós não somos. Então, portanto, nós não somos. Outra coisa é que isso faz com que, na verdade, o nosso coração se encha de gratidão. Porque você nunca lidou com essa pergunta: Deus, por que foi eu e não foi aquela pessoa? Eu não sei te responder, porque eu não consigo responder essa pergunta nem para mim. E sinceramente ninguém consegue. Mas seja como for, foi. Isso tem que provocar o que no seu coração? Gratidão. Gratidão pelo que Deus fez em Cristo na sua vida, na minha vida, na vida de toda a igreja. Nós estamos cantando sobre graça. Acabamos de ver um testemunho que fala a respeito dessa graça transbordante de Deus na vida de filhos de Deus. Olha o privilégio que é servir o Senhor. Ele não apenas coloca o pão diário na nossa mesa, sem merecermos absolutamente nada disso, mas Ele dá muito mais do que precisamos. Ele é gracioso. Eu louvo ao Senhor. Minha esposa está ali. Nós ficamos aí uns 6 anos para essa cirurgia. Está melhorando com a graça de Deus. Está com dor, está com dificuldade, mas eu reconheço a boa mão de Deus na vida dela. E se não tivesse sido assim, continuo reconhecendo. Que o Senhor me dê força para que seja assim. Porque nós temos que ter uma vida de gratidão. Entender as riquezas da graça nos levará a uma vida de gratidão diária e oração. Isso é importante. Nós vamos sempre agradecer, sempre ser gratos. E um dos meios pelos quais nós podemos expressar um coração grato é pela oração. Oração. Uma vida de oração, uma expressão legítima da gratidão para com Deus. Por isso que quando nós falhamos em gratidão, invariavelmente nós falhamos em oração. Invariavelmente assim. Você agradece mais do que você murmura? Como anda a sua vida de oração? Guarde isso. Quanto mais gratos somos, mais nós oramos. Quanto mais gratos nós somos, mais nós oramos. Quanto mais ingratos, murmuradores, reclamões, descontentes existe, viu, filho? Desumilde não existe, tá bom? Essa palavra criada aí não existe, desumilde, tá bom? Quem chegou esses dias em casa com desumilde, eu estou tentando tirar esse desumilde da cabeça dele. Não existe desumilde, mas descontente existe. Descontentes.
E isso afeta a nossa vida de oração. Uma outra coisa, irmãos, que nós temos que pensar a partir desse texto é que nós precisamos buscar crescer em santidade. Por quê? Porque esse é o propósito da nossa eleição. É para isso que Deus nos elegeu. Está aí, ó, olha lá. Isso daqui é um resumo do texto. Para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos santos e irrepreensíveis. Está aí no texto. Verso 4. Se quiser conferir, está lá. É para isso que Ele nos elegeu. Então, o propósito da nossa eleição é a santidade, e não para sermos felizes neste mundo. O propósito da eleição não foi esse. Porque, irmãos, a felicidade segundo o mundo, ela é rejeitada por Deus. E olha que legal, ó, a felicidade segundo esse mundo, ela é rejeitada por Deus. E nós não fomos rejeitados, nós somos eleitos. Quem foi rejeitado é o mundo, porque o mundo rejeita Deus. Quando nós buscamos a felicidade segundo o mundo, nós estamos desconsiderando o fato de que Ele nos escolheu e buscamos viver conforme aqueles aos quais Ele rejeitou. Conseguiram entender? Olha que situação. Então Deus nos elegeu não para vivermos como rejeitados por Ele, mas como eleitos por Ele. E nós somos eleitos para o quê? Para sermos filhos de Deus, para viver em santidade, em amor. É para isso que nós somos eleitos. É essa a finalidade dele, vir ao nosso encontro e nos salvar. Você tem sido acolhido ou rejeitado pelo mundo? O mundo te abraça? Porque quanto mais você vive segundo a sua identidade em Cristo, de um eleito, mais o mundo te rejeita. Mais o mundo vai te rejeitar. É assim mesmo. Mas não fica triste não. Você foi eleito. Não por mim, por Deus. Louvado seja Deus por isso. É normal. Deus te chamou para algo muito maior do que o mundo jamais poderá fazer ou ser. Santo. Isso o mundo nunca vai poder ser. Até o momento em Cristo de fato reinar e instaurar o seu reino de maneira plena. Mas até que isso ocorra, o mundo jamais poderá ser santo. Então não fica achando, o incrédulo às vezes fica assim, né? Ah, deixa eu ver se é assim mesmo. Deixa eu ver se de fato é verdade o que a Bíblia diz. Para nós crentes, na verdade, isso é um pensamento até tanto quanto infantil, se você for parar para pensar biblicamente. A gente até entende por causa das dúvidas no coração, né? E eu falo isso de âmbito geral. Sim, é algo que corriqueiramente acontece nos corações. Mas irmãos, não é a gente que prova e decide nada em relação a Deus. É Ele que vem com a sua graça ao nosso encontro. Então não se trata de rejeitar ou aceitar a Deus, porque primeiro quem aceitou foi Ele. Quem escolheu foi Ele. Quem veio com sua graça sobre nós foi Ele. Não somos nós. Nós não somos tão bons assim que nós aceitamos, nós rejeitamos. Nós só aceitamos o Evangelho porque antes ele veio sobre nós e nos atraiu por sua graça e mudou o nosso coração e trabalhou nas nossas vidas e criou possibilidades para que nós viéssemos a conhecer o Evangelho. Então nunca se trata sobre nós, é sempre sobre Deus. Quem lembra daquele, é um cântico antigo, né? Não é sobre nós, é sobre Deus. Lembra disso? Tem um refrãozinho? Estou tentando lembrar durante a semana, mas não lembro. Talvez você se lembre, depois você me fala aí. Ah, está lembrando, não é isso? Não é sobre nós, é sobre Deus. Se trata de Cristo, tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Então, por que você fomos eleitos? Para viver em santidade. E aí isso nos faz compreender a soberania de Deus, porque Ele elegeu segundo a sua soberana vontade. A graça, ela é livre. Livre no sentido de que ninguém consegue compungir, dobrar a vontade de Deus. Ninguém consegue compungir o coração de Deus. Ninguém consegue convencer a Deus. Não, pera lá, Deus, ó, veja bem. Não tem veja bem. Ele que sabe todas as coisas. Sabe por quê? Porque o texto diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então não tinha nem eu nem você para tentar convencer Deus. Não tinha. A gente não existia. Não existíamos nós, existia Deus. E na eternidade Ele já tinha um plano para mim e para você. Eu não sei como você anda lidando com as dificuldades da sua vida, mas esse texto traz muita esperança para o meu coração.
E o meu desafio é que traga para o seu coração também. Porque Deus é soberano. Isso traz o que? Segurança. A salvação não depende de nós. Depende do nosso sentido de santificação, de obediência, de relacionamento com Deus. Mas fundamentalmente depende de Deus e não de nós. Quando eu e você aceitamos o Evangelho, é uma expressão simples, né, para tentar dizer a respeito da decisão que tomamos, nós só estamos aceitando algo que é Deus quem nos oferece. A única coisa que a gente faz, a semelhança de um pobre, né, homem, sem nenhum recurso, miserável, é estender a mão e aceitar. É a única coisa que a gente faz. Nada além disso. Agora, esse estender a mão não tem nenhum mérito. Como da mesma maneira, uma pessoa precisando de algo não tem nenhum mérito em estender a mão e receber o presente que lhe é dado. Não há mérito nisso. É simplesmente o ato de estender e receber. Tudo depende da soberana graça de Deus. Soberana graça de Deus. Como você se comporta quando as coisas parecem não irem bem? Você esquece da soberania de Deus? Veja, nós estamos num mundo em que nós estamos caminhando aí para mais um ano de guerra lá no leste europeu, caos para todo lado, enfim. Eu não vou ficar pregando sobre isso porque vocês já seguem o jornal, já sabem bem. No meio dessa bagunça toda, a gente sabe para onde isso está arrumando. Deus chamou eu e você para fazer parte do povo dele. Realmente, nós deveríamos nos preocupar com todas essas coisas depois de um chamado tão especial e abençoador desse, irmãos? Um privilégio desse, que é ser parte do povo de Deus, tem a capacidade de roubar a alegria do seu coração diante de quem você é. Por isso que eu estou desafiando você a pensar sobre a sua identidade em Cristo. Você é parte do povo de Deus, isso é um privilégio que só aqueles aos quais Deus tem estendido a sua graça tem, e você é uma dessas pessoas. E até você que está nos visitando, está acompanhando, né, já há algum tempo, Deus tem permitido que você esteja numa igreja que prega a palavra de Deus. Isso é bênção do Senhor na sua vida, porque tem muitas pessoas que estão procurando e não sabem onde ir. E nós não somos a igreja que fica colocando outdoor pela cidade e nem colocando, né, propagandas aí em redes sociais. É o Deus da salvação e de toda graça que traz cada uma dessas pessoas por meio de relacionamento ou circunstâncias para essa igreja, para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Eu creio que nessa cidade há ainda mais pessoas que são escolhidas, eleitas de Deus, que farão parte da igreja de Cristo. Isso não vai depender da nossa força, vai depender da graça dele. Temos que pregar, temos que falar, temos que ser instrumentos da graça de Deus, mas não como se tudo dependesse de nós por fim, porque tudo no fim dependerá dele. Então por isso que eu trago essa primeira verdade, o amor eleitor, a chamada à santidade em Cristo. Pode passar mais um, meu irmão? A partir desse texto, como nós podemos direcionar os nossos corações a Cristo? Cristo é o centro da eleição divina, porque nós somos eleitos nele. Nós somos eleitos para sermos como Ele. Nós somos eleitos para permanecermos nele. Então Ele é o centro da nossa eleição. Então a eleição faz com que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus, amemos mais a Jesus, caminhemos mais com Jesus, falemos mais com Jesus, falemos mais de Jesus e vivamos mais a vida de Cristo em nossas vidas. Ele é o centro da eleição. A fonte da santidade em amor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: porque sem mim nada podeis fazer. Todo o nosso crescimento em santidade depende do nosso relacionamento com Cristo. Por isso que quem não está em Cristo não tem como viver de maneira santa. Se você não tem desenvolvido uma vida de santidade, você precisa se perguntar se você está em Cristo. Porque quem está em Cristo cresce em santidade. Quem está em Cristo cresce em santidade, porque Ele é a fonte dessa santidade em amor.
Ele é o fundamento da nossa adoção como filhos, porque Ele é o Filho de Deus. E porque Ele é o Filho de Deus, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E Ele é a razão da livre graça que nos foi concedida em abundância. Então, a partir desse texto, nós podemos ver cada uma dessas coisas se cumprindo em Cristo. Ele é o centro da nossa eleição, a fonte da santidade e amor, o fundamento da nossa adoção como filhos e a razão da livre graça que nos foi concedida de maneira maravilhosa. Sem Cristo, nenhuma dessas coisas é possível. Nenhuma delas. Por isso que quanto mais nós caminhamos com Cristo, mais essa verdade se torna real nas nossas vidas. Quem caminha com Cristo não se torna menos santo. Quem caminha com Cristo não deixa de experimentar a livre graça de Deus. Quem caminha com Cristo não deixa de reconhecer e de viver a sua identidade nele. Essas coisas vão se concretizando nas nossas vidas. Então, portanto, nós somos eleitos em amor para sermos santos. Guarde isso no seu coração. Essa é a primeira verdade que nós vemos. E é por isso que o apóstolo Paulo louva o Senhor. A segunda verdade que nós podemos ver, pode passar, meu irmão, é o sangue redentor, versos 7 a 8. Por favor, acompanhe comigo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, o que nós vemos aqui é o que? Sangue redentor, a libertação pela graça. A palavra redenção é uma palavra que quer dizer libertação, de alguém que não poderia ser liberto pelos seus próprios esforços. Então, o sangue de Jesus Cristo nos livrou. Agora, por que a gente diz o sangue livrou? Porque quando Ele morreu, a pena pelos nossos pecados foi paga de maneira definitiva. E se nós crermos em Cristo, a pena que foi lançada sobre Ele é comutada para nós. Ou seja, Ele pagou a nossa pena. Ele é a nossa justiça. Nós somos livres do quê? Da condenação eterna. Então, lembrando o que eu acabei de dizer, é por isso que nós não fomos eleitos para ter uma boa vida. Pegando até o gancho do testemunho dos nossos irmãos, a nossa igreja não faz apelos. Venha, Deus vai te abençoar, traz aqui no altar e coisa e tal. Nós não fazemos isso. Isso não é evangelho. Agora, isso não nos impede de reconhecer que Deus é bom e nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. E nos dá até conforto, né? Nos abençoa de várias formas. E aí nós temos que reconhecer a bondade de Deus. Cada um dos irmãos que tem experimentado de diferentes formas. Os nossos irmãos experimentaram podendo ter a casinha deles, olha que bênção. Mas você já tem experimentado de outras maneiras. Livramentos, bênçãos no seu coração, né? Coisas que você lutava no seu coração, o Senhor te libertou disso. A alegria, resposta de oração. Quem aqui já teve oração respondida? Olha que bênção. Você quer a bênção maior? Né? Eu estava até brincando antes com os jovens. Nossa, quando a gente tem oração respondida, a gente até pensa, nossa, Ele existe, é real, Ele responde, né? Tipo isso, né? A gente tem aquele coração vibrando. Por quê? Porque a gente tem a certeza de que tem alguém do outro lado ouvindo e respondendo. Isso é uma bênção do Senhor. Nós temos desfrutado da graça de Deus de várias formas. Nós não fomos eleitos por o nosso bel prazer nesse mundo. E isso quem vive são os ímpios, pessoas que não são eleitas, que não têm a identidade que nós temos em Cristo. Quem corre atrás dos bens desse mundo são pessoas que não são eleitas. Nós somos. Então não viva como se você não fosse. Essa foi a minha exortação. Mas agora nós temos que nos lembrar que nós fomos libertos de uma maneira que nós jamais poderíamos ser pelos nossos esforços. E quem fez isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo por meio de sua morte. Então, portanto, o sangue redentor. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Pode passar mais um, meu irmão? Somente através do sangue de Cristo podemos alcançar a redenção e o perdão dos nossos pecados, experimentando a riqueza da graça de Deus com sabedoria e prudência. Esses dois versos falam a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu quero desafiar você a pensar a partir dessas verdades que estão nesses dois versos é que você precisa reconhecer a magnitude do perdão de Deus. E é por isso que muitas das vezes o Evangelho não faz sentido para as pessoas, porque elas não têm necessidade de ser perdoadas.
Eu vou ser perdoado do quê? Eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, por que eu tenho que ser perdoado? O que eu fiz? Não tem convicção de pecados, não tem arrependimento, não tem quebrantamento. Então aí por fim a pessoa não precisa ser perdoada. Ela vai ser perdoada do quê? Mas quando nós entendemos o Evangelho, entendemos quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo, nós entendemos a magnitude do perdão de Deus em Cristo Jesus. Nós entendemos isso. E essa é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, porque você fala, em Jesus Cristo você tem salvação. As pessoas não conseguem perceber a extensão e a profundidade de vivência espiritual disso. Elas não conseguem entender. Sabe, é como se você estivesse dizendo para a pessoa saúde, entendeu? Tipo, saúde, com licença, coisas triviais. Mas cada um de nós estamos rumando para a perdição eterna. Eterna, gente. E não vou ficar aqui pregando sobre o inferno, você já sabe que existe e sabe que a Bíblia diz sobre isso. Mas eu gostaria de desafiar você a pensar sobre isso. O que foi o perdão de Deus na sua vida? Foi algo magnífico, tremendo, gigantesco. Algo tão poderoso que fez com que o apóstolo Paulo começasse esse trecho dizendo: bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus, porque Ele me perdoou em Cristo Jesus, Ele me redimiu. A magnitude do perdão de Deus é tremenda. A redenção graciosa através de Jesus é um presente, uma dádiva que nós devemos valorizar todos os dias. Eu estou chovendo no molhado, mas é chovendo no molhado, nessa expressão popular, que eu quero desafiar você a parar para pensar no óbvio. E é por não pensar no óbvio, e é por não meditar nisso, e não viver essa verdade, que nós estamos deixando o Evangelho de lado. De lado. Irmãos, um ser humano, quando vem à vida, ele se torna um ser que não tem fim. É o único ser que eu conheço que não tem fim além de Deus, além dos anjos. Cada um de nós aqui vai viver para a eternidade. Estamos até conversando nisso, né, meu filho? Então quer dizer que os nossos antepassados, e os seus antepassados, e pessoas que você já conheceu e faleceram, elas vão ressuscitar um dia. Falamos disso na Páscoa. Você vai encontrar com essas pessoas de alguma maneira, né? Não sei como, não que você vai para o inferno, né? Não necessariamente, espero que não. Mas essas pessoas ressuscitarão, estarão na presença de Deus, de alguma forma. E não vai ter fim. Então a morte para nós não é a separação definitiva, é só uma pequena espera para aquele dia em que todos nós iremos comparecer diante de Deus. E é disso que eu e você fomos perdoados, da condenação desse dia. E ela vai chegar. E você sabe que vai chegar. Até quem não crê sabe que vai chegar. Lá no seu coração, na sua consciência, que Deus implantou dentro de você, né, quem está aí acompanhando a quinta, a sua consciência te diz que esse dia vai chegar. Você sabe que vai chegar. E é desse dia que eu e você fomos perdoados. Que as pessoas adoram varrer para debaixo do tapete, esquecer que vai acontecer. Mas vai acontecer. E a minha felicidade é que não sou só eu que diz isso. Todos os pastores que pregam a Bíblia fielmente, todos os crentes do Senhor Jesus Cristo que pregam o Evangelho fielmente, dizem isso. Esse dia vai chegar. E é desse dia que nós fomos perdoados. É disso que nós estamos falando. A Bíblia, quando relata esse dia, fala que os céus e a terra fugiram da presença de Deus e as estrelas não se achavam mais diante dele. Que céus e terra se enrolaram como um rolo velho, uma roupa velha, e sumiram. Para pensar essa cena. Você está sentado, eu estou de pé aqui, estamos todos juntos na igreja. De repente o chão que você está e eu também desaparece. O telhado desaparece. Todas essas coisas desaparecem. Como é que é isso? A gente vai ficar voando no nada? É a quarta dimensão? É o buraco negro? Não sei. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer. Esse dia, né? É disso que Deus te perdoa. Tremendo, né? Tremendo isso.
Então, quando nós entendemos isso, o nosso coração se enche de gratidão. E aí nós entendemos que nós precisamos agradecer a Deus por sua graça por meio da adoração. Aqui o apóstolo Paulo começa adorando, louvando ao Senhor. Ele começa exaltando ao Senhor. E eu quero deixar algumas perguntas para você. Quando nós entendemos o perdão de Deus, conforme o apóstolo Paulo mesmo está fazendo, e o próprio texto vai dizer isso, né? Que nós somos conduzidos para a adoração. Se você vai ler sequência, você vai ver isso. Então quer dizer que isso gera gratidão nos nossos corações e nós vamos ser levados a adorar o Senhor, correto? E isso é traduzido numa vida de adorador, porque quem adora é adorador, correto? Perfeito. Então, se você de fato entende a profundidade, a extensão, a densidade, a grandiosidade, a magnitude da obra de Cristo, como é que isso tem se traduzido na sua frequência na adoração na igreja? Você tem aproveitado, dentro das possibilidades que você tem, com todo o esforço, das suas dificuldades, das suas lutas, né, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida, você tem aproveitado todas as oportunidades que você tem para estar junto com o povo de Deus, adorando a Deus? Ou não? Ou qualquer coisinha te tira disso? Então aqui eu não estou falando de emergências acontecem, mas emergências são emergências, são situações incontornáveis, porque quando você entende a grandiosidade do que Deus fez em Cristo, isso tem que ser um motivador para que a adoração ao Senhor esteja em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar. Por isso que nós sempre exortamos, falamos, para estar presente, para estar aqui, se esforçar. Eu não sei toda a dinâmica da sua casa, como você provavelmente não vai saber toda da minha, mas uma coisa eu sei: nós temos que adorar a Deus em casa, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Só que as pessoas pensam o seguinte: ah, pastor, mas eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus, eu posso orar na minha casa. É esse o tamanho do perdão que Deus te deu? É desse tamaninho? Para você adorar do jeito que você quer e quando te é conveniente? Olha como o Evangelho ele constrange os nossos corações, porque quando nós entendemos o que Deus fez em Cristo, nós não podemos ter essa mentalidade. Isso é sinal de quem não entendeu o perdão que Deus nos deu em Cristo Jesus. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus é grandioso demais para ter uma vida de adorador de conveniência. Volto a dizer, não estou falando de emergências, mas de conveniências. Deus não se alegra desse tipo de vida, e Ele não merece essa adoração. Nós temos uma igreja com um culto extremamente simples, não temos objetos aqui brilhando, né? Coisas assim complicadas, litúrgicas, né? Vai lá, senta, levanta, senta. Não tem nada disso, um culto minimalista, simples. Essa palavra está na moda agora, né? Bem simples, mas nós queremos desempenhar essa adoração com o coração sincero diante de Deus, porque a adoração começa no coração, mas ela não para no seu relacionamento individual com Jesus Cristo, não. Ela se traduz em uma comunhão cada vez mais presente, real, com o corpo de Cristo. E por isso que eu dei essa pergunta: a sua frequência nos cultos para adorar ao Senhor e expressar a sua gratidão a Ele mostram que você o ama e é grato ou grata a Ele? Então a maneira como você lida com a adoração aqui na igreja expressa isso. Porque em vez de eu ficar falando, vai na igreja 3 vezes no mês, vai na igreja 2 vezes por semana, não, até mesmo porque a Bíblia nem fala isso. Então isso seria um padrão não bíblico. Meu ponto é o seguinte: se você entendeu o Evangelho, se você entendeu o que Deus fez em Cristo na sua vida, como é que isso se traduz na sua presença na adoração na igreja? Sinceramente, todas as oportunidades que eu tiver, dentro das minhas forças, eu quero estar lá adorando a Deus, porque foi para isso que Ele me salvou. Não posso imaginar algo menor, porque Deus não fez algo menor por mim, ou não? Claro que não. Ele fez algo grandioso. Você acha que colocar suas demandas em primeiro lugar alegra e engrandece a Deus? Perguntas retóricas.
Você acredita que Deus não se importa se você vai ou não no culto? Se você acha isso, você tem base bíblica para isso? Não, isso daí não é uma coisa que Deus se preocupa com isso, né? Tá bom. Você tem base bíblica para isso? Eu tenho uma contrária. Hebreus 10, 25. Eu tenho uma contrária, que ele se importa. Eu tenho uma contrária. Então, Deus se importa sim, porque essa é a maneira como nós expressamos a nossa gratidão por Ele, nosso amor a Ele, o reconhecimento da obra dele em Cristo Jesus em nosso favor. Então, de novo, ainda mais nesses dias que nós temos passado com muitos irmãos doentes, vamos orar por vocês. Eu, inclusive, recebi mensagem hoje de irmãos que estão enfrentando enfermidade. Vamos orar, Deus abençoe, Deus restaure, sem nenhum problema. Não tem nenhum problema em relação a isso, não é pessoal isso aqui, mas é algo que nós temos que pensar, porque não se trata do pastor Tiago, se trata do Deus triuno, se trata dele e do que ele fez por nós. Compartilhar a graça com outros também é algo que nós devemos fazer, porque quando nós temos, irmãos, um coração que transborda essa graça tremenda do Senhor, a gente não guarda pra gente, não faz isso. A graça de Deus em Cristo enche seu coração ao ponto de que você deseja compartilhar dela. Guarde isso. Uma pessoa só pode dar o que ela tem. Ela não pode dar o que ela não tem. Se ela não tem um coração transbordante da graça de Deus, como é que ela vai ser impulsionada a compartilhar o que ela não tem? Então enche o seu coração da graça do Senhor, de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento pelo que Deus fez em Cristo Jesus. E aqui não se trata de retórica, tá bom, gente? Não é pregador de pastor usando de argumentos para te convencer, não. É a palavra de Deus. Tudo que eu estou falando está aqui. Eu tenho esse jeito urgente de falar para que você leve isso em consideração. Talvez você pare para pensar, mas se eu falar num tom baixo, calma, continua sendo verdade do mesmo jeito, né? Não muda absolutamente nada. Então nós podemos fazer isso porque nós temos um coração cheio dessa graça, transbordantes. E para quê? Conforme o verso 8 diz, viver em prudência e sabedoria. E como é que nós podemos viver em prudência e sabedoria? Vivendo na palavra. Quando eu e você vivemos na palavra, nós vivemos em prudência e sabedoria. Então nós fomos eleitos por fim, não apenas para ser santos, mas para vivermos uma vida de santidade que se traduz em uma vivência de prudência e sabedoria. Viver segundo a palavra de Deus, pautado por ela. Por isso que o eleito ouve a palavra, e por isso que a única pregação que só pode caber na igreja é a exposição da palavra, porque é ela que de fato santifica as nossas vidas. Porque nós fomos eleitos para caminhar nela, nós fomos eleitos para viver conforme ela, para aplicar a ela, para nos submetermos a ela, para enchermos o nosso coração e mente dela. É para isso que nós fomos eleitos, e não para pegar conceitos do mundo e trazer para a nossa vida, para ouvir conselho de pessoas que nem conhecem Jesus e muito menos a palavra dele. Precisamos caminhar na palavra. A graça santificante, que usa essa expressão, né? A graça santificante, essa graça que santifica, que transforma nas suas decisões, pensamentos e atitudes. Vou repetir a pergunta. A graça santificante nas suas decisões, pensamentos e atitudes, essa graça de Deus que nos capacita a viver com sabedoria e prudência. Seus pensamentos, como você pensa, o que você deseja, o que você sente, como você age, porque isso é viver na palavra, viver com prudência e sabedoria. Então nós somos impulsionados a isso. Se não, visto que cada um de nós que já conhece o Senhor Jesus Cristo, recebemos toda a graça que precisamos. Se não, por quê? Nós já temos tudo que nós precisamos em Cristo Jesus. Ou vocês creem que falta alguma coisa? Não nos falta nada. A obra dele foi definitiva, foi total. Pode passar mais uma, meu irmão? Como é que nós, a partir desse texto, podemos olhar para Jesus? Em Cristo a redenção, o perdão dos pecados
e a riqueza de sua graça, para que tenhamos sabedoria e prudência. Todas essas coisas nós encontramos em Cristo Jesus. Porque se estamos nele, se fomos eleitos nele, se o fundamento da nossa santidade está nele, nós vamos ser redimidos, teremos os nossos pecados perdoados e nós poderemos viver em sabedoria e prudência. Teremos a mente de Cristo, o viver de Cristo, uma nova vida como eleitos de Deus. Então não rebaixe a sua posição, tá bom? Faça isso não. Eu lembro de uma história antiga, essas histórias piedosas, não sei se é verdade, eu creio que sim. Chegaram há anos atrás, quando Billy Graham era vivo, e ele era um homem muito famoso, foi conselheiro e capelão de presidente dos Estados Unidos várias vezes. E aí uma vez um repórter perguntou para ele: Dr. Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? O tanto de pastor virando político no Brasil, né, é uma tentação, né? Por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele disse: não, obrigado, eu não quero abaixar de cargo. E eu não digo isso porque ele é o pastor, eu digo isso porque ele é um pregador do Evangelho, porque é um filho de Deus. Quando nós temos os nossos olhos voltados para coisas desse mundo, você está rebaixando a sua posição, você não está elevando nada. Porque o que nós somos em Cristo é muito maior do que qualquer pessoa no mundo pode ser. Não troque o que Deus fez por você por ninharia. Não seja um Esaú aí que trocou por lentilhas, né? Faça isso não.